É meio informal assim, eu posso pegar e beber no café e Meio formal. Não, é super formal. É, No não. chão. no chão, os caras já estão perna de índio no chão. Oi, eu sou Felipe Teles e tá começando o episódio 23 do Jovem Anos 10. Hoje eu vou bater um papo com o Felipe Puperi, que é da banda Tágua Tágua, e ele vai falar um pouquinho mais sobre o novo álbum dele, Tanto, que sai agora no comecinho de março, e que vem, né, depois do Inteiro Metade, lá de 2020, um ótimo álbum, um dos que eu mais ouvi lá em 2020. O Felipe, ele já foi da banda Wannabe Jalva, lá de Porto Alegre, e a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele e principalmente sobre esse novo projeto. No final do episódio eu vou falar um pouquinho sobre o novo formato que o Jovem Anos 10 adota a partir de agora. Espero que você curta. Oi gente, eu sou Felipe Teles, está começando a primeira edição de 2023 do Jovem Anos 10, o meu podcast. Esse programa está sendo gravado em áudio e vídeo, então se você está no Spotify dá para você assistir no YouTube, se você está no YouTube dá para ouvir no Spotify. E depois de janeiro aí de férias, tô voltando agora com o Jovem Anos 10. E tenho o prazer de receber aqui como primeiro convidado o Felipe, meu xará, o cara da banda de um cara só, Tágua Tágua. A gente já teve o prazer de conversar numa outra oportunidade, né, numa entrevista para Alfa, gravada nesse mesmo estúdio, inclusive. E agora o Felipe tá voltando para falar sobre o disco novo que vem aí. Tá chegando. Tá quase. Tá quase, nascendo, tá ali ó. Vai sair dia 3 mesmo? Vai ser dia 3 de março. 3 de março, que é o Tanto. E, pô, que legal que deu certo, que você tá aqui pra gente conversar. Pô, legal demais. A gente tinha falado já há um tempo atrás, né? Sim. Demorou um pouquinho, mas agora aconteceu. E também legal ter sido antes do disco, porque a gente consegue criar esse spoiler expectativa aí. Expectativa aí. Pô, então é isso, a gente vai conversar sobre o Tanto, o novo álbum do Tágua Tágua. Tágua Tágua, né, tipo, o Felipe vem aí já de uma carreira de mais de 10 anos, que você era vocalista da banda Wannabe Jalva, lá de Porto Alegre mesmo? Porto Alegre, todo mundo de lá. E aí agora, nós estamos em 22, 25 anos? O quê? 4 anos que você entrou no... 25 anos, caraca, não, 22, aí eu falei, não, nós estamos 23 já, aí tentei fazer as contas. Não, são... De Tágua Tágua é o quê? Tágua Tágua é por aí, Porque eu encaro anos. Que começou... O primeiro lançamento foi bem no finalzinho de 2017, então, mas eu encaro que a coisa começou a acontecer mesmo em 2018, sabe? Porque era realmente finalzinho, era novembro de 2017, mas quando eu comecei a fazer show mesmo foi 2018. Então, se a gente for pensar 2018, 2019, 20, 21, 22, mas o 20, 21 todo mundo sabe, né? Então, daquele jeito. Daquele jeito. Apesar de eu ter lançado um disco nesse momento, mas ainda assim, o fluxo que vinha acontecendo foi totalmente diferente, porque 2018 eu fiz bem poucos shows, aí um que outro pra começar a entender como é que era o projeto, quem eram as pessoas que iam tocar comigo, como é que eu ia fazer isso acontecer, como é que eu ia... o que eu queria também, assim, em termos de banda, de palco, de show. E aí, em 2019, eu realmente entendi que eu precisava sair pra tocar bastante, assim, que tinha que malhar esse show, assim, fazer acontecer. E aí eu lancei um segundo EP, que foi por isso que eu também saí em 2019, porque eu lancei esse EP em final de 2018, outubro de 2018. Daí a gente sentou junto, a galera que trabalha comigo, e falou, bom, agora a gente vai ter que sair por tudo pra tocar. E a gente fez isso, então a gente fez muito show em 2019, tocou em muito buraco, assim, às vezes também, tem que ser, faz parte do processo. E aí, quando tava tudo certo pra lançar o disco no início de 2020, que a ideia era essa, aproveitar aquele embalo, era um disco do Natura Musical também, né, o Intermetade, então, tipo, tinha todo esse apoio também do edital, e aí veio a pandemia, daí o resto é o resto. Total.
Depois a gente vai falar mais sobre esse começo do Tágua Tágua, do Inteiro Metade, mas vamos falar, por enquanto, vamos focar no Tanto, né, que é o novo disco que sai dia 3, então. Qual que é a maior diferença do Tanto pro Inteiro Metade? Cara, eu acho que, tipo, tem várias diferenças, assim, mas eu acho que o momento, tá, vamos começar pelo momento. Tipo, era um momento completamente diferente naquela época, e eu era uma pessoa diferente também, eu acho, daí isso vai influenciando, tipo, trabalho a trabalho, o que tu vai vivendo, como é que tu vai vendo, sentindo as coisas, sentindo o mundo, quando eu fiz Intermetade, eu tava num período que eu tinha voltado, eu tinha acabado de... eu tinha vindo pra São Paulo, tava no mesmo lugar, na mesma casa que eu cheguei e aluguei essa casa, porque eu tinha um estúdio, então fiz todo No o mesmo disco lugar. no mesmo lugar. Veja bem. Comecei o disco assim, no mesmo lugar. E aí, então, tipo, eu fiz todo esse disco lá, tinha muita história dentro daquela casa, porque eu também tinha tido uma relação longa, assim, de bastante tempo que tinha acabado e tinha passado muita gente por essa casa, porque era uma casa que rodou muita gente, então moraram, sei lá, mais de 10 pessoas nessa casa, nesse fluxo de 3 anos e meio, acho que foi, ficou rodando muita gente. E aí, então tinha toda uma história por trás daquilo, sabe? E um significado de estar fazendo aquele disco naquele lugar, daquele jeito. O Tanto já é um disco completamente diferente em termos, nesse tipo de comparação que eu tô fazendo, né? Não necessariamente sonoro, mas de estado de espírito e lugar, assim. O Tanto já era um disco mais sem casa. Então ele era um disco mais... ele voa mais, ele flutua mais, porque ele foi feito em vários lugares diferentes. Começou na pandemia, então a primeira música que eu fiz do Tanto ainda foi naquela casa, porque eu ainda tava lá, no início da pandemia. E aí eu nem imaginava que isso ia virar o disco, porque eu me lembro de começar a fazer a primeira música do Tanto e tá fazendo, eu acho que eu fiz ela de março pra abril de 2020, assim, bem naquele No período, comecinho. no comecinho da pandemia. E eu era meio triste fazer, porque eu fazia música e pensava, cara, tipo, não imagino o que eu posso vir a fazer com essas músicas, sabe, um dia. Porque eu ainda tinha o meu disco pra lançar, e eu tinha adiado ele por quase um ano, porque ele seria lançado em abril daquele ano, e eu te chutei ele pra outubro. Então, imagina, eu tava fazendo uma música em março, e eu Sem tinha nem um ter disco lançado inteiro outro que eu tinha ainda ainda. pra lançar, que ele ia ser lançado em outubro. E aí, então era meio E essa qual é? desanimador. Essa é uma música do disco que chama OODH, mas ela não foi single ainda. Ah, tá. Não saiu ainda. Não saiu ainda. Tá guardado ainda. Tá guardado. E aí, então foi assim que começou esse processo. E ao longo do processo do Tanto, eu fui me mudando, fui fazendo uma coisa em cada lugar. Às vezes estava viajando na pandemia, sei lá, no sul, que eu voltei pra lá, daí fiz alguma coisa lá, daí eu me mudei de casa aqui em São Paulo, fiz uma coisa em cada canto. E aí eu acho que eu também fui dando tempo pra ele, que eu acho que é diferente do Inteiro Metade. O Inteiro Metade voou, ó, precisei, tipo, tirar aquilo, assim. Aham. E o Tanto não, o Tanto ele foi escorrendo, assim, por isso que eu acho que quando eu falo que ele fala sobre se apaixonar por se apaixonar, que eu acho que o disco é meio que essa onda, é um pouco disso também, sabe? De dar tempo pro processo, de saborear um pouco o processo, assim. É melhor esse processo do que o outro? Não, Ou é não, diferente eu acho que só? é diferente só. Eu acho que não é melhor. Eu gosto quando a coisa vem, assim, um furacão também. Mas o Tanto não era isso. E aí, então, eu fui respeitando o tempo dele. E eu acho que isso também faz com que o resultado seja um pouco diferente. Porque você, sabe, tem um pouco menos de urgência em cima da coisa. Uhum. E aí eu fui tentando entender, fiz muita música, assim, tem muita coisa que acabou ficando de fora, assim, tem um monte de sobra que não usei, não foi. E, e aí, falando de termos de música mesmo, eu acho que ele é mais linear como disco, sabe? Eu vejo o Intermetade um disco que tem bastante oscilação em termos de rítmicos e tal. Às vezes tem músicas mais eufóricas, tipo No Mesmo Lugar, que é uma música um pouco mais animada, mais soul, aí logo depois, na sequência, já vem Só Pra Ver, que também é uma música animada, aí, bum, de repente ele muda, entra 4AM, é uma música um pouco mais densa, mais misteriosa, e aí ele fica flutuando, sabe? Até que tem Do Mundo, a última música do disco, que é bem mais densa e bem mais introspectiva,
eu acho que o Tanto não é assim. O Tanto, ele é mais e eu fui gostando dessa onda de imaginar isso, que você poderia colocar, dar play nesse disco, e é aquele disco que tu dá play e vai ficar ouvindo ele vai ficar tocando, tu pode tá fazendo qualquer coisa, ele não vai te tirar desse universo, sabe? Aham. Nada vai mudar aquela vibe. E eu acho que ele tem essa pegada, assim. Isso aqui. Entanto, na música, no single, você diz que encontrou um lugar sem sair do lugar, mas sem saber onde vai dar. E aí no começo você meio que descreve um sentimento ali meio desconfortável, tal, até que você fala que encontrou alguém. Uhum. O disco vai ser sobre esse encontro com outra pessoa e com você mesmo? Ele é basicamente isso. Inteiro. Sem a metade, inteiro mesmo. Sabe? Inteiro sem a metade. Porque esse disco, ele é muito sobre isso, assim. É sobre, realmente, tipo, e isso é doido, porque eu acho que eu consegui chegar nisso de falar isso e depois estar aqui falando disso, eu também acho que é um passo novo pra mim, porque realmente é um lugar vulnerável você conseguir falar Total. sobre isso, sabe? Total. E expor isso, assim, de uma forma, tipo, querer falar sobre se apaixonar, sobre várias histórias, sobre várias paixões, tipo, acho... Eu ainda nem sei muito bem como falar sobre isso, mas eu acho... Falei assim, entendeu? Foi minha forma de falar, foi em música, mas e não sei por que em algum momento eu tive vontade de estar falando sobre isso. Mas virou percebi que eram letras recorrentes, assim, comecei a escrever toda vez que eu falava, era sobre alguma coisa assim. E não é sobre uma história também, porque eu acho que o Intermetade é sobre uma coisa, assim. De novo comparando, mas tipo, o Intermetade é sobre ressignificar uma coisa. Um relacionamento ali. E eu acho que o Tanto são várias coisas. Eu acho que por isso também Tanto, porque é muita coisa, muitos sentimentos diferentes, muitas experiências diferentes. E aí acaba que o disco tem essa monotemática, de certa forma, falando muito sobre isso. Em diferentes situações. Eu acho que também tem um lance meio lírico da parada, né? Que é uma coisa um pouco mais poética de também imaginar esses encontros. Nem sempre uma coisa não é muito literal, às vezes é uma sensação que se teve e a partir daquilo, sabe? Você imagina um universo de coisas um encontro que não foi, mas que poderia ter sido, e daí como é que ele teria sido? Aí ele tá ali, ele teria sido assim. Essa é qual música? Essa é qual delas? Talvez vai descobrir quando ouvir o disco. Você conta pras pessoas quando você faz música sobre elas? Ou alguém já veio te perguntar, essa música é sobre mim? É sobre a gente? Mas pouquíssimas pessoas. Mas isso já aconteceu, De você contar ou da pessoa perguntar? De eu contar. E nunca ninguém perguntou? Nunca ninguém perguntou. Mas sabe. Talvez saiba. Talvez saiba, né? Ou desconfia, porque a música, querendo ou não, ela tem um quê de subjetivo, assim, né? Eu também não escrevo a coisa tão na cara, assim. Então, às vezes, claro, tá num universo ali, eu acho que algumas pessoas sabem. A sonoridade do Tágua Tágua, né, é bastante original. Quando você saiu do Anabidjalva e começou a trabalhar nesse projeto, você pensava nessa sonoridade ou foi alguma coisa que você foi construindo com o tempo, assim, tipo, já produzindo em estúdio? Fui construindo bastante com o tempo, porque eu acho que desde a época do Anabidjalva a gente tinha muito essa coisa de faça você mesmo, e a gente já trabalhava com produção. Eu e o Thiago, que é quem faz as mixagens das minhas músicas hoje em dia. Então, tipo, a gente tem uma conexão bem grande desde aquela época. E a gente já fazia esse tipo de coisa de arriscar, gravar e por nós mesmos, mixar as músicas. Então já veio comigo essa coisa desde lá, mas era muito coletivo aquilo, era menos individual, a gente acabava se juntando, normalmente eu e ele, e fazíamos meio que em dupla. E então quando eu comecei a fazer o Tágua Tágua foi também um desafio pra mim. Putz, agora é sozinho, vamos ver como é que eu vou dar conta disso. E eu fui encontrando essa sonoridade, sabe? Tipo, tanto que ela mudou, assim, se você for ouvir o primeiro EP, tinha uma outra coisa, assim, que talvez... Vai saber se eu não vou voltar pra isso um dia, assim, mas era uma coisa mais brasilidade, eu acho, assim. Eu tava buscando coisas diferentes, tem som de mais percussão, tem som de
até pandeiro, acho que tem nas músicas dela. Tem um quê de afrobeat com samba, uma mistura assim, junto com a doideirinha mais psicodélica. Tipo, tem esse blend de coisas, assim, de busca. Que eu acho que era o Felipe tentando sair um pouco do Wannabe Java e procurar uma linguagem mais própria, mais única, assim, não sei. E aí eu fui encontrando, tipo... Eu consigo ver essa trajetória de tentar ir encontrando. Veio aquele EP, aí depois eu lancei o segundo EP, que ele é uma coisa um pouco... Tem algumas coisas mais de beat, tem umas coisas eletrônicas no segundo EP. E aí depois eu comecei a lançar uns singles soltos, assim, também. Que tem Preso na Manhã, que eu acho que, por exemplo, Preso na Manhã, TV, Preso na Manhã, que foram singles, e eu já acho eles bem mais se aproximando da linguagem que eu fui assim, caminhando pra ela. Que daí quando veio o Intermetade, ele abriu uma gama de opções. No início eu tinha muito uma coisa de não saber, parecia que eu tinha 3 caminhos diferentes pra onde eu podia ir, e eu tava dentro desses caminhos, assim, sabe? Não era uma coisa tão... Hoje em dia parece que tudo é possível, assim, porque eu acho que eu encontrei uma própria linguagem. Sim. Só que até encontrar essa linguagem é uma coisa... É um caminho. É um caminho. Não, isso aqui eu tô fugindo demais, não tem nada a ver com o que eu faço. Isso aqui tá indo pra um lugar... Tinha um lugar meio assim, preocupação minha no início. Hoje em dia não tem mais, já é um lugar mais seguro, assim, sabe? Eu tava lendo umas entrevistas antigas suas e você cita alguns nomes, tipo Daniel Caesar, a Kali Uchis, que são pessoas que eu, tipo, gosto muito, assim, e que eu nunca imaginei que seria a referência pra você, tipo, pra fazer o Intermetade, por exemplo. O que é referência pro Tanto, que as pessoas talvez não imaginam? O que você ouviu, assim, pra... Eu acho que isso que tu falou é referência também do Tanto. E eu acho que até, tipo, essa coisa de te falar ele linear, eu acho que tem um pouco disso, porque quando você vai ver um disco do Daniel Caesar, por exemplo, é um tipo de disco que eu acho que eu dou play nele e ele vai, sabe? Vai. Ele não me tira daquele universo. E eu gosto disso. Sim. Acho interessante, assim. E eu acho que a Kali Uchis, por exemplo, ela tem uma coisa que, por mais que as músicas sejam, às vezes, de compositores diferentes ou estilo de música um pouco diferente, ela tem uma unidade que ela consegue dar pra coisa, no tipo de melodia que ela faz, no tipo do jeito que ela canta, a forma como ela se apropria da música, ela acaba deixando tudo sempre com uma cara que é muito dela. Sim. Inclusive, ela lançou uma música recentemente e eu achei a mesma coisa, assim, sabe? Eu ouvi e falei, caraca, mais uma música com a cara da Kali Uchis, sabe? E aí, então, eu acho que no Tanto tem muito disso. Eu acho que eu mergulhei mais num caminho que é um pouco mais esse neo soul, assim, que é essa coisa misturado com R&B, mas que não chega a ser bem R&B, então eu acho que acaba ficando meio que no meio do caminho. E eu ouvi muita coisa desse tipo, assim, de soul também, porque eu escuto muito soul tradicionalzão mesmo. Eu adoro, tipo, essas coisas mais velhas, tipo Bill Withers, Shuggy Otis, Marvin Gaye, escuto tudo isso muito, muito, muito. E as coisas que surgiram depois, mas que são a mesma sonoridade, tipo Sharon Jones, Charles Bradley, tipo, toda essa galera eu escutei muito, muito, muito. Só que eu não tento recriar isso, sabe? Que eu vejo muita gente tentando recriar, assim, que é fazer o soul clássico e daí gravar lá em fita, com aquele jeito. E tem umas fórmulas do soul, né? Tipo, de fazer soul, assim, que é um tipo de guitarra que se toca de um jeito, com um naipe de metais tocando do jeito, o tipo de levada de bateria desse jeito. E eu não tento fazer muito isso. Eu gosto de estar mais livre, assim, de misturar mais as coisas. Então acaba mesclando isso. Eu acho essas coisas mais modernas que a gente falou com essas coisas antigas. O que me amarra muito nesse tipo de referência que tu falou que te surpreendeu é principalmente melodia. Porque eu acho que também, com o tempo, eu fui percebendo que eu tinha um apego muito grande com melodias, assim. Então, o que me pega num som, normalmente, é melodia. Mais do que letra. Porque, assim, óbvio... Eu acho que eu também. Óbvio eu que nunca tinha pensado nisso. Óbvio que eu adoro, tipo, é muito bom quando tem uma letra que te toca daquele jeito, assim, que pega no lugar. Mas a melodia, eu acho que ela te leva pra emoção, assim. Eu acho que é isso.
E aí ela te toca de um jeito que te faz lembrar de alguma coisa, te deixa nostálgico, te deixa eufórico. Eu acho que a melodia tem um poder muito forte, assim. E esses artistas que a gente mencionou, eles são todos muito melódicos, assim, bem melódicos. Você falou, né, que é realmente o som da Kaliuchi, você ouve e você, pô, se tiver no aleatório ali começar a tocar, você fala assim, essa é Já Kaliuchi. sabe que é. E isso rola com Tágua Tágua. Que bom. Que bom, porque é uma coisa que eu gosto de ouvir nos outros artistas isso. Então, tipo, se acontece com a minha música, eu fico feliz disso. É total, também. pra mim é total. Que bom. Tomara que o tanto seja assim também. Mas acho que vai ser, né? Os singles, os pelo singles, menos, eles já entregam isso. eles conversam entre Sim. eles de alguma certa forma, né? Tu vê que são Total. músicas diferentes, mas ao mesmo tempo elas estão dentro do mesmo universo, assim. Ela vem aí, você vai no show? Quando é que é o show dela mesmo? No Lollapalooza. Ah, no Lola, né? Cara, eu gostaria muito. Vamos ver, Tomara que dê pra ir. Eu até fiz um story ontem, postei que alguém precisa trazer o Daniel Caesar pro Brasil, pelo Por amor de favor, Deus. Cara, ia ser bom, né? E ele tá postando uns stories aí, eu acho que vai sair um disco novo, né? Eu acho que sim. Eu acho que ele lançou um single até. Eu vi postando Acho que umas ele lançou um fotos single e essa tal. essa semana, né? Então eu não ouvi ainda. Ah. Mas, pô, eu curto muito ele. Eu gosto muito também. Muito, muito, muito. Às vezes eu olho aqui pro nada, porque o Gustavo, entrando agora no estúdio, ele vem aqui pra ver a câmera, se tá tudo Pra ver ok. se a câmera tá aí ainda. Pra ver se a câmera está gravando. A câmera para automaticamente em 30 minutos, então Gustavo... Mas ela tava rolando ali, Tá né? rolando, né? Tava. Ele já começou de novo aqui, e aí vai começar de novo ali. E aí é ao vivo, tá? Vai assim mesmo, isso. não tem nem edição. Assim é bom. Ele chegou aqui e perguntou assim, pode tomar um café, uma água de vez em quando? Eu falei, pô, eu te chamei pra sentar no chão, você... Já tá no chão É mesmo. informal, enfim. Mas vamos lá, vamos continuar falando do Tágua Tágua, do projeto novo. Na verdade, eu queria voltar agora um pouquinho e falar sobre o Inteiro Metade. Eu tava no YouTube, agora de manhã, vendo algumas coisas pra fazer a entrevista, e aí tinha muitos comentários assim, nossa, foi o meu álbum da pandemia, nossa, eu conheci durante a pandemia, quero muito poder ir num show, tipo, nossa, quando tiver show de novo, vai ser incrível. E é muito doido ver isso, né? Tipo, relembrar tudo que a gente passou ali, trancado dentro de casa. Um dos primeiros shows que eu fui pós-pandemia, eu acho que o primeiro, talvez, foi o seu, no rolê da Black Princess. Que foi animal, assim, a galera, tipo... Tava todo mundo muito também, já né? em pé, né? Tipo, 2 anos trancado, sem poder... Não, e era pra... Você lembra que era pra galera estar sentada, mas a galera não Exatamente. conseguiu ficar sentada. É. Já tava com... Sei lá, tendo... A galera começou tímida, assim, mas aí depois já foi levantando e aproveitou o show. E aí eu queria perguntar pra você, tipo, como é que foi esse encontro com o público quando aconteceu? Quando aconteceu, quando deu pra Foi show. foi bem surpreendente, assim, eu acho, pra mim, porque... pra mim, pra banda também, pros guris que estão comigo, porque apesar de ser um projeto, tipo, de um cara só, que a gente falou antes, eu tenho sempre a mesma banda que toca comigo, assim, desde o princípio, então eles são muito parte disso, assim, sabe? Tipo, eu falo sempre, claro, é um processo meio solitário, mas sem eles ali eu não estaria fazendo as coisas que eu tô fazendo e chegado nos lugares que eu cheguei. Então eu acho que eles também ficaram bem impressionados, tanto quanto eu, que era um lance... que ninguém tinha... A gente não tinha essa dimensão, eu acho, assim, de que a galera tinha se apropriado do disco como parte das suas vivências e é que, como tava todo mundo vivendo uma transformação muito doida, era difícil. Eu só ficava pensando, meu Deus, não consegui lançar meu disco, só pensava isso. Ao invés de pensar, não, eu tô lançando agora e a galera tá em casa, elas vão conseguir, sabe? Elas vão conseguir se conectar com a música. Na minha cabeça, isso não era um universo, né? Sim. Na minha cabeça era, pô, não consegui fazer os shows, putz, era o disco, Como eu queria não tem lançar. essa troca, fica difícil, né? Fica difícil, por mais que as pessoas te falem na internet, não tem essa dimensão. Aí quando você vai pro ao vivo e vê a dimensão, que você tá as pessoas cantando, e eu vi isso lá, e foi muito surpreendente naquele dia, mas depois, no ano seguinte, que foi agora no ano passado, 2022, que aí sim eu vi a dimensão que teve.
Porque aí a gente começou a fazer todos os shows do disco, e aí as pessoas estavam cantando e falando, contando histórias infinitas, assim, do disco com a pandemia, com as histórias dela, com as histórias de amor dela, com as histórias... Pessoas que elas conheceram na pandemia, pessoas que elas terminaram na pandemia, pessoas que se conhecem, sabe? Tipo, amigos que se conectaram pela música, e eram infinitas histórias. Aí sim havia a dimensão que teve lançar um disco numa pandemia. Porque eu acho que ele ia ter tido um alcance legal, iam ter coisas acontecido de forma orgânica e interessante se o lançamento fosse como previsto. Mas talvez não fosse dessa forma, sabe? Tipo, às vezes a gente tá muito apegado numa... Você acha que foi melhor, então, talvez? Melhor eu não sei, mas ele criou uma coisa única, assim, que eu acho que para as pessoas que se conectaram com esse disco, é uma coisa que vai ficar marcada talvez por muito tempo, porque foi o disco que... Sei lá, foi a trilha ali daquele momento. Foi a trilha de um momento que é muito marcante, entendeu? Total. Que ninguém tinha vivido na vida alguma coisa parecida com isso. Então, pegar isso eu acho que é uma coisa significativa, assim, marca mesmo. Uma experiência pessoal, tipo, eu até coloquei eu tava lembrando depois, que naquelas retrospectivas de fim de ano, eu coloquei como minha melhor descoberta do ano, Tágua Tágua. Era lá, que honra. E foi logo que eu mudei pra São Paulo. Eu tô em São Paulo faz 2 anos, então logo que eu mudei, a gente ouvia muito em casa. Foi o Guilherme, meu namorado, que me apresentou. E aí ele fala também que ele marcou muito porque era ele, tipo, acabando de chegar em São Paulo, indo trabalhar e eu vindo no metrô. E ele falou assim, nossa, toda vez que eu ouço, me lembra daquele momento, no metrô, vendo as coisas pela janela e tal. Cara, mas essa é a beleza da coisa, né? Tipo, eu acho isso... Eu tenho isso com vários artistas, várias músicas também, que ela pega, pum, me leva direto pra aquele lugar, assim, sabe? E aí tu cria essa memória afetiva, eu acho. Total, completamente. A gente meio hipster, meio indie, assim, que você é. Você é, né? É um elogio ou é um... Ué, não sei, eu não tento ser isso, né? Tô vivendo aí. A gente é ali do centro, a gente se encontra sempre no mesmo rolê, um brinquinho de pirulito, uma camisa florida, tem essa galera da bolha. A gente tem muita gente que fala, né, tipo, que enche a boca assim, eu gosto de tal banda, tipo, alternativa, indie, assim, uma banda que muita gente não conhece. E eu achei até que você era mais esse rolê. Mas aí, quando eu postei, quando você veio aqui na Alpha, muita gente que eu nem imaginava, falou assim, pô, eu adoro Tágua Tágua, eu adoro Tágua Tágua. Como é que é essa sua relação com o público? Eu tava vendo lá, você tem mais ou menos, acho que uns 70 mil ouvintes mensais no Spotify. Como é que você se relaciona com o pessoal? Tipo, tem uma troca no Instagram, as pessoas te mandam mensagem, nos shows, enfim, você faz bastante show, você roda bastante por aí. Você fez um show também que tava muito legal no final do ano no Cine Clube Cortina. Eu ia falar Cine Joia, mas é Cine. E também tava lotado. Como é que é a sua relação com as pessoas que acompanham o seu trampo? Cara, eu gosto bastante, assim. Eu sempre falo pras pessoas, eu não tenho essa coisa do... não gostar que a pessoa venha falar. E até menos dessa coisa, tipo, eu encorajo as pessoas a vir falar, porque se é uma coisa que eu nunca quero me acostumar na vida é alguém vir falar que, sabe, que se impactado pela música. Eu amo essas histórias, eu adoro ouvir essas histórias. Então realmente, tipo, é uma coisa... E sim, eu acho que você falou uma coisa que é importante, que, por exemplo, da bolha, assim, né? Porque a gente sabe que acontece muito em alguns lugares, às vezes, da cidade. Tá, usou como exemplo São Paulo, mas em todas as cidades tem esse nichozinho de alguns lugares chave onde estão essas coisas, onde estão essas pessoas que, enfim, estão querendo descobrir coisas que são meio únicas e quer ouvir essa banda porque essa banda pouca gente conhece. Eu, como músico... E aí depois quando explode, eu gostava desde... Ou desde tal, ou eu não gosto mais tanto, porque eu gostava quando fazia aquilo lá, aquele disco lá. Eu, como músico, claro que eu não tenho isso, entendeu? Então, pra mim... Quanto mais pessoas diversas, mais atingir, né? Diferentes até. Pessoas que são completamente diferentes de mim, vão em lugares diferentes. Isso me interessa muito, sabe? Ver que
que você consegue, tipo, chegar de alguma forma nessas pessoas. Claro, acontece mais nas pessoas mais próximas, até porque eu acho que eu sou um artista, tipo, relativamente pequeno e de nicho, assim, tipo, eu acho que eu ainda não, sabe, não furei essas bolhas para grandes audiências e tal. Então acontece mais de pessoas que são mais próximas desse universo virem falar comigo normalmente na rua, numa festa, num bar. Mas eu adoro, pra mim, tipo, isso é totalmente satisfação, assim, sabe? Eu gosto de ouvir, eu gosto de entender por que a pessoa gosta, o que ela gosta, a forma que cada um se manifesta do porquê que bate pra ela, assim. É uma relação bem legal. E essa coisa do público mesmo é uma relação é, também foi muito rápida e nova pra mim, assim, tipo eu saltei, como eu te falei, eu saltei de 2019, de fazendo show numa guerrilha e às vezes indo pra uns lugares que não sabe nem quanta gente vai ter, se vai ter público, pra fazer shows pontuais em 2022. A gente tá perdido ainda no Tô tempo. bem perdido ainda. Para fazer show, às vezes penso 2021 e falo 2022 e falo 2021. Sim. Aí, então, pra fazer shows pontuais com um monte de gente, todo mundo cantando, e depois todo mundo vindo querer o disco e assinar o disco e conversar sobre o disco. Então, foi um salto pra mim que ele não. Ele teve um hiato aí no meio que eu não vi acontecer, foi a pandemia. Sim. Então não foi aquela coisa, vai subindo, vai subindo, vai subindo cada vez. Ah, tá vindo mais gente falar, cada vez que acaba o show, tem uma fila lá de pessoas, vai aumentando essas pessoas. Não, foi assim, não existia e de repente, agora tá todo mundo aí, sabe? Então é um processo de se acostumando, mas eu adoro, pra mim, quanto mais isso acontecer, melhor, assim, é muito gratificante, assim, mesmo. Esse rolê de furar a bolha, assim, você tem... Qual que é a sua ambição? Você quer fazer música porque você gosta de tocar e você quer fazer a música que você quer fazer e pagou as contas, tá suave? Ou você tem esse rolê, tipo, não, eu quero, sei lá, eu quero ser um artista que vai lá no caldeirão do Mion, vai ser, sabe? Tipo, você tem isso? Porque também tem as pessoas que têm uma certa dificuldade de expressar que gostariam, claro. de, tipo, não, eu quero ser famoso, tipo, de ser o cara que vai ter uma música na novela, ou que vai no Mion, que vai, sei lá, tocar no rádio. Sim. Cara, eu sou bem resolvido em relação a isso. Eu acho que essa é a melhor resposta que eu podia te dar. Tipo assim, eu gostaria de que acontecesse isso, gostaria de ter uma música na novela e que isso aumentasse o alcance da música. Claro que eu gostaria. Mas não é isso que vai pautar se eu sou realizado ou não na música, assim, no meu trabalho, sabe? Pra mim, sei lá, o meu goal há um tempo atrás, e eu acho que ele ainda existe, era conseguir chegar em vários lugares e várias cidades e ter uma galera lá que gosta da música e conseguir rodar com a música. Tipo, esse era a minha maior meta, assim, enquanto projeto, sabe? E eu acho que, tipo, querendo ou não, a coisa foi se apresentando pra mim de uma maneira talvez um pouco usual, que eu acho que eu acabei tocando fora, e isso é umas coisas que eu, sei lá, não esperava que a coisa fosse acontecer da forma que aconteceu. Então eu já fui algumas vezes tocar fora, e a coisa começou a também aparecer público lá. E aí eu comecei a achar interessante, porque eu acho que desde a época do Ana Bijalva já tinha essa coisa de querer ser um pouco do mundo, assim, sabe? Não ficar preso a começar por sair de Porto Alegre. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque se eu tivesse ficado lá, eu acho que a chance de eu ser um artista mais regional era maior, assim. Ou de eu ter um público grande em Porto Alegre, mas sendo difícil de construir. Eu acho que o querer vir para São Paulo tinha isso. E eu também não queria ser de São Paulo. Eu queria estar aqui porque é fácil de estar em todos os lugares. Sim. Mas não ficar preso em São Paulo. E eu acho que isso foi acontecendo naturalmente. E pra mim era essa minha maior satisfação como músico, que eu possa ir tocar em Portugal, como eu fui várias vezes, e começar a criar um público. E daí, ó, que legal, vou pra Portugal, tem tantas pessoas já no show, as pessoas estão lá, conhecem. Aí eu vou, sei lá, pros Estados Unidos, como eu fui outras vezes, olha, já tem uma galera aqui que já ouviu falar, que já veio. Isso é muito doido pra mim, porque eu fui tocar em Los Angeles, e aí era um evento bem legal, assim, já era um evento de uma rádio e tal, mas tipo assim, eu cheguei lá e tinha várias pessoas no lugar, mas devia ter pelo menos uns
15 brasileiros que conheciam Tágua Tágua e estavam lá e moravam em Los Angeles e falavam assim, Que massa. isso no meio dos americanos, assim. Uhum. Mas tu vê que, tipo, eram pessoas que já ouviam e esse tipo de coisa me agrada. Mas, claro, voltando para aquelas ambições, isso acontece se tu vai no Caldeirão no Mion, ou se tu tem uma música na novela, isso só vai aumentar. Daí vai acontecer vezes 20 isso que eu tô falando pra você. Sim. Então, claro que é uma ambição que é legal, mas não é uma coisa que eu fico pensando, é isso que eu quero, sabe? Essa coisa do famoso, eu não tenho tanto isso não, cara. Tipo, nesse lugar, assim. Essa coisa dessa outra exposição, sabe? Dessa coisa do... Que deve ser chato também. deve ser muito chato, primeiro ponto. E segundo ponto, mas eu acho que tem um negócio meio do ego, assim, de algumas pessoas e tal. Que... dos acessos que você tem quando você é super exposto, sabe? De uma pessoa que acessa algumas coisas que são super exclusivas, porque elas têm isso. Eu não tenho isso, não. Eu gosto desse lugar de conseguir circular. Eu gosto de conseguir estar num bloco de carnaval sem que essa pessoa tá todo mundo olhando pra mim, entendeu? Uhum. Olha lá. E daí fica uma coisa... Você já tá... Eu ficaria desconfortável se ficasse todo mundo me olhando o tempo inteiro. Parecendo um zoológico. Porque aí, pô, sabe? Se não se solta, daí fica uma coisa assim... Essa é um tipo de liberdade que eu não gostaria de perder. E daí eu acho que as coisas começam a ficar antagônicas, assim, né? Total. Tipo, ou você quer super exposição que todo mundo sabe que você é, ou você quer manter aquele lugar que ainda é de um certo controle, que as pessoas não necessariamente sabem quem. Dentro de um lugar ali, algumas pessoas sabem quem eu sou, mas tá tudo bem assim. Se eu conseguir viver, circular, como eu te falei, pelo mundo, tocando com a minha música, e, pô, chegando em cada cidade que eu vou e tem 500 mil pessoas lá, sei lá, que estão a fim de me ver e vão... Pô, pra mim, isso já é perfeito, sabe? Não preciso ter um estádio inteiro em cada cidade que eu vou. Essa é a minha ambição. Sim. E se bem que você já tocou em estádios, né? Já toquei em estádio. Quando o Felipe veio aqui pra dar uma entrevista pra mim, só que na Alfa... Eu perguntei sobre as 2 vezes que você abriu o show do Pearl Jam, né? Foi. Com o Ed Vedder. Eles são brothers de WhatsApp. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Essa entrevista tá disponível em vídeo também e como podcast nos canais da Alfa. Então dá pra ir lá. Ele fala um pouquinho sobre isso. Você sente saudade da época do Anambijalva? Da época de Porto Alegre? Cara, como da banda em si, assim, tipo, do rolê de banda, eu não sinto tanta saudade, não. Porque banda é uma coisa muito complicada, cara. Tipo, eu amo, tipo, são meus amigos até hoje, assim, os guris da banda e tal. Não sobre eles, até porque a gente se encontra bastante, então não é essa saudade como pessoa. Mas eu tenho saudade, tipo, de uma época, assim, sabe? De me vir na cabeça uma coisa... não tão pensada às vezes, feita de uma coisa meio no impulso, essa coisa mais jovem sem saber direito onde é que isso ia dar e fazendo, sem pensar demais, sem planejar demais também as coisas. Isso era legal, assim. Eu acho que a gente nem tinha muita noção do que tava fazendo, só ia fazendo, assim. Hoje em dia é totalmente diferente, né? Pô, Hoje em vocês dia... ficaram juntos 10 anos? Quase 10? Não, foi um pouco menos, foi... começou 2010, 7 anos. Tá. 7 anos. Pô, mas mesmo assim Mas é bastante. tempo. Porra, é tempo, cara. Muita coisa, muita história, muita estrada, assim. A gente tocou muito também. Fez muita coisa legal, isso que eu tô te falando. Eu acho que como a gente ia fazendo a coisa sem, tipo, ter muita noção das dimensões, as coisas iam acontecendo, sabe? Porque não tinha tanto... Tinha um planejamento, mas era um planejamento meio aprendendo. Eu acho que todo mundo que tava ali encarou aquilo como uma faculdade, assim, pro que fosse fazer depois. Porque a gente aprendeu muito fazendo. Foi muito mais fácil pra eu começar o Tágua Tágua tendo passado pelo... Eu acho que eu ia ficar patinando... Todo o tempo que existe desse projeto, eu acho que eu estaria patinando agora se eu não tivesse passado por aquilo, assim, sabe?
porque aquilo eu aprendi muita coisa de como planejar lançamento, de como pensar com quem trabalhar, que precisava ter uma equipe, que precisava ter pessoas, que entender o sistema da parada. Eu aprendi tudo lá, fazendo. Então foi muito mais fácil. Hoje em dia, tipo, é muito mais prático, assim, sabe? Eu tenho uma galera trabalhando comigo e tal. E isso facilita muito, assim. Eu acho que eu demoraria bastante. Mas saudade de tocar, eu não sei, porque eu acho que eu tô em outra fase, assim, sabe? De percepção musical também. Aquelas músicas, elas parecem ser uma coisa muito distante pra mim, assim. Elas não fazem muito sentido pro que eu tô fazendo hoje, assim. Até pelo fato de cantar em inglês, sabe? Ultimamente até foi uma coisa que não tava acontecendo, mas até me veio uma ideia assim, seria legal fazer alguma coisa misturada. Mas não sei, eu acho que eu me encontrei um lugar de me expressar que aquilo pareceu meio descolado de hoje em dia, assim. Você se habituou bem em São Paulo? Você tá aqui há quanto tempo? Tô há 6 anos em São Paulo, eu me habituei bem. Eu acho que eu odiava São Paulo com todas as minhas forças. Gostava de vir tocar, adorava as pessoas. Agora há pouco você falou alguma coisa que aí deu pra sentir o sotaque gaúcho, mas normalmente não. Olha, Conversando com você agora, assim, tipo... isso é novidade pra mim, porque todo mundo... Agora você... Só porque você falou. Não, mas é novidade porque as pessoas... Eu sempre brinco isso, mas eu entro no Uber assim, falo oi, e o cara, você é gaúcho. Então... Mas alguma coisa eu acho que eu perdi. Talvez eu não tenha falado tão tu, assim, ultimamente. Falando mais você e tal, daí isso vai enganando. Eu não sei o que a gente tava falando sobre... Se você se habituou bem em São Paulo. Sim. Não, me habituei super bem. E aí eu não gostava muito da cidade, é isso. Eu falei odiava antes, né? Mas eu não gostava de São Paulo. Ainda às vezes é um pouco pra mim, verão, por exemplo, agora, é uma coisa que me dá vontade de dar uma fugida de São Paulo, sabe? Sério? Porque me dá vontade de, sei lá, ir pra algum lugar mais arejado, que tem... Eu acho São Paulo muito concreto, quente e abafado, chove todos os dias. É meio triste, assim, isso. Não sei, não gosto muito. Sim. Agora no Carnaval acho que é até mais legal, porque a cidade foi se transformando, né? Eu acho Sim. que assim, nos últimos... Deve ser um pouco antes de eu chegar aqui. Deve ser desde 2015 que a cidade começou a virar essa coisa do Carnaval. E aí eu acho que ela fica mais animada, várias coisas vão acontecendo. Mas janeiro, assim, é uma época que eu não gosto muito de estar em São Paulo. Mas eu me adaptei bem à cidade, cara. Eu acho que São Paulo, pra quem tá fazendo esse corre, assim, tipo de música, de arte, aqui, né? é aqui, cara. Tem muita coisa rolando, muito... Tanto que muita gente também, né? Eu fico pensando, quando eu faço um show em São Paulo, é um lugar que tem 3 vezes mais show do que qualquer outro... Mais pessoas do que qualquer outro lugar no país, sabe? Sim. Real isso, assim. Eu vou fazer um show em São Paulo, eu penso sempre numa casa, num tamanho, de um número 3 vezes maior do que eu penso em qualquer outra cidade do Brasil. Então, tipo, tem uma coisa de consumir muito também. Consumir a arte, consumir cultura e coisas, entretenimento também. Porque tem cidades que são difíceis, né? Tipo, cidades que são mais empacadas nesse fluxo, assim. Total. São Paulo já é, por exemplo, o Rio. Rio é uma cidade que, é linda, é demais, dá vontade de ficar um tempo lá, mas nessa questão é difícil. O público é um público que muitas vezes não cola tanto, ou tipo, desiste por qualquer coisa, a pessoa não vai no show, sabe? São Paulo tá todo mundo acostumado que chove todos os dias na cidade, ela não vai deixar de sair porque tá chovendo, entendeu? É a praia, no Rio tem praia, a galera vai pra praia, chega cansado em casa. Entendeu? Não vou. Em São Paulo, se a gente não sair pros rolês culturais, não tem o que fazer, né? Então eu acho que tem muito isso, deixa muito viva a cidade. E aí eu me adaptei. Eu acho que essa coisa que eu tava te contando antes de eu chegar e ir pra uma casa, também foi fácil, me adaptei mais fácil. Eu não caí no olho do furacão de São Paulo, sabe? Como agora eu moro no centro. Então, tipo, agora mas eu fiz essa transição, assim. Porque eu vim de Porto Alegre, e Porto Alegre é uma cidade, tipo, mais arborizada, um ritmo um pouco mais lento, apesar de não ser um ritmo tão lento, assim, que eu acho que gaúcho se dá bem, normalmente aqui em São Paulo também, porque já tá um pouco acostumado com a agilidade das coisas. E também é uma cidade que não tem praia, eu acho que tem isso também, né? Cidades com praia, elas têm um ritmo mais próprio delas, assim, se for pegar
Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis, são cidades que têm um ritmo um pouco mais lento, eu acho que tem muito a ver com essa questão da praia. E aqui não, é uma coisa um pouco mais acelerada, mais dinâmico. Mas eu vi para uma casa primeiro e consegui me adaptar. Era uma casa num lugar, tipo, também menos movimentado e tal, na frente de uma praça, tipo, tinha uma coisa onde eu fui me sentindo à vontade primeiro na cidade, e aí querendo e viver cada vez mais o fluxo. Eu fui chegando cada vez mais perto do olho do furacão, até chegar exatamente no olho do furacão, que é no centro, que é onde eu tô agora. O Inteiro Metade saiu pelo selo Natura, né? E agora tá saindo por um selo também que vai eu não lembro o nome, mas que vai distribuir aqui na Europa, Estados Unidos. Wonder Wheel chama. E é um selo. É um selo de Nova York, selo americano. E na verdade eles têm os direitos do disco no mundo inteiro, menos no Brasil. No Brasil é independente o disco. E a minha pergunta vem de encontro a isso, assim, qual que é a maior dificuldade de ser um artista independente no Brasil em 2023? A gente tem a galera... Hoje em dia, acho que muito menos do que alguns anos atrás, né? Tipo, as gravadoras injetando, tipo, dinheiro na carreira de alguns artistas. Hoje acho que isso rola com pouca gente, na real, né? Qual que é a dificuldade de ser artista no Brasil em 2023? Cara... Eu acho que a maior dificuldade do artista, eu acho que ela continua sendo a mesma, que eu acho que é o grande segredo do trunfo dele, se ele conseguir, que é criar público real. Porque eu acho que o lance não é ser independente o problema, eu acho que o problema é como você consegue ter o público com você, um público fiel, um público que te acompanha, independente do que for, vai estar lá e vai... Se você lançar um disco, eles vão comprar o disco. Se você fizer um merchandising, eles vão comprar o merchandising, sabe? Camiseta, o que for que você quiser fazer, eles vão estar lá porque eles realmente acreditam e eles querem te impulsionar. Para eles também tem um lance de vocês crescer, eles se sentem parte disso e eles querem estar junto. Eu acho que esse para mim é a parte mais... a parte chave do artista independente. E eu acho que a gravadora, ela impulsiona quem ela vê que já tá conseguindo fazer isso, basicamente, por aí. Porque eu conheço um monte de gente que tá em gravadora e você tem que chegar com plano, na maioria das vezes, porque é muito parecido com o que eu faço sozinho. É como se eu tenho alguém lá, eu monta tudo e faz por você, eles vão estar lá, talvez eles vão conseguir entradas que você não vai ter em outros lugares, eles vão, tipo, ter essa força de conseguir te impulsionar, te botar em parceria com algum artista que também é da gravadora, que é maior que você, para fazer essas coisas de tentar impulsionar o trabalho. Mas, de certa forma, os artistas menores de gravadora, eles vão ter que... Se eles não fizerem o trabalho, a gravadora não vai fazer por eles. A gravadora vai virar e vai investir na galinha dos ovos de ouro, quem dá dinheiro. E é exatamente assim, sabe? Se tem um artista hoje que tá virando e tá conseguindo movimentar muita gente, a gravadora vai apoiando ele. Então é um negócio que é difícil, porque quem já tá conseguindo fazer é quem tem o apoio. E cada vez mais apoio, para ser cada vez maior e consolidar. Só que esses artistas que são menores, que talvez precisariam do apoio para chegar num lugar mais sólido, eles não vão ter. Ou vão ter bem menos. Eu acho mais... Eu não sei, nunca tive ainda uma possibilidade de... Nem possibilidade, nem acho que... Enfim, que apareceu essa oportunidade para mim de ter algum acordo, assim. E é uma coisa que, sei lá, se me interessaria hoje em dia, assim, sabe? Depende muito do que vai ser. Mas o artista independente, eu vejo artistas independentes, cara, que, porra, tem um público absurdo, sabe? Absurdo. Sim. Tipo, o Rubel é um exemplo. Sim. O Rubel, ele é independente, ele é dono das próprias coisas e ele lota qualquer lugar, qualquer show que ele faz em tudo que é lugar, tá sold out, tem uma legião de fãs atrás dele. E tipo assim, pô, saca? Um artista independente, ele não depende de nada de uma gravadora. Aí como ele fez isso? Bom, daí tem 1000 segredos e coisas que às vezes tem as parcerias também, né? Tipo, lá, tem. um rolê com a Ana Vitória, que chama... Tem, mas ainda assim, tipo, ele teve um boom lá, antes dessas parcerias, se tu pensar. Sim. A primeira música dele... quando bate aquela saudade. Explodiu por aí e quando vê, tinha um monte de gente ouvindo. Então, eu acho que
pra mim, o mais importante da parada é essa. Como o artista consegue construir o público dele, saca? Essa é a maior dificuldade, eu acho, do artista, tanto independente quanto o artista da gravadora. Eu acho que o artista da gravadora ele só tem mais acesso a algumas coisas, mas ele vai ter que trabalhar igual um artista independente, se ele quer fazer o negócio acontecer. Sim. A não ser, claro, que ele já tenha conseguido, que é o que eu falei antes aqui. Tipo, um artista maior que já tem lá milhões de pessoas atrás dele, daí, claro. Aí a gravadora se interessa por apoiar mais ele, porque ele já construiu isso, né? Ele já atalhou o caminho. Pra gente ir pra reta final, a gente tá conversando há quase 1 hora, já não sei, nem perguntei se você tinha tempo, se tinha eu compromisso. Também nem percebi isso aqui. Eu vou falando assim. Assim é bom, assim é bom. Eu assisti After Sun agora, esses dias, e aí a pergunta da menininha pro pai ficou na minha cabeça, tipo, como é que você se imagina quando você tiver... Como é que você se imagina em 2023, ou em 2033, daqui a 10 anos, ou pelo menos como é que você espera estar? Cara, é muito difícil, né? É difícil, mas eu espero tá... Cara, eu espero tá com vontade ainda de fazer as coisas, sabe? Eu acho que essa é a minha maior... meu maior pensamento em relação a isso é... Pô, é tá criativo, é tá com vontade ainda de descobrir coisas diferentes, de estar fazendo coisa nova, sabe? De não parar no tempo, assim, E pra isso também tá com a cabeça aberta, assim, de, às vezes... colar em pessoas mais novas e descobrir coisas, sabe? Eu não quero nunca parar de estar me redescobrindo, assim, também, enquanto músico, enquanto artista. E também, tipo, vontade de fazer outras coisas, sabe? Eu tenho essa vontade, assim, de... Tipo o quê? Cara, de escrever, de pintar, desenhar, fazer qualquer outra coisa que não seja só música, assim, sabe? Eu tenho vontade de dar uma mergulhada em outras coisas, assim. Então também me imagino, assim, mais, talvez, criando, usando outras ferramentas para me expressar que não seja só a música. Okay. Acho que é meio isso. E o resto, o que aparecer, né? Tipo assim, vamos ver o que a vida vai reservar daqui a 10 anos, assim. Mas... Acho que a pandemia veio pra mostrar pra gente também que não adianta a gente... planejar demais. E, pô... né? Não adianta mesmo. Ajuda, né? Mas sim. Eu tenho toque, então eu sou uma pessoa ali que sou... Mas é isso, não adianta você ficar... Sim. Porque a vida vai... ela vai mudando, ela vai te jogando pra umas rotas que você não imaginava, né? Total. O tempo todo, assim. Você quer falar alguma coisa que a gente não tenha falado sobre o disco novo, sobre qualquer coisa? Sobre o disco novo, é legal falar pras pessoas e lembrar as pessoas que ele tá em pré-venda agora. Então é um vinil que já tá sendo feito. Lindíssimo. E tal. Ele vai ser muito legal, vai ser muito bonito e ele vai estar disponível aqui no Brasil em abril, porque a gente vai fazer a turnê dos shows. Isso é uma coisa que vai ser divulgada depois também, mas a turnê vai ser entre abril, maio, junho, os primeiros shows aqui. E aí, então, esse disco vai estar disponível nos shows, então vai ser legal, a galera pode acessar, mas tem a pré-venda pra quem quiser, porque, querendo ou não, é tiragem limitada, assim, né? E aconteceu muito isso com o Inteiro Metade, que acabou vendendo tudo. Hoje em dia as pessoas me perguntam, mas não tem mais o disco, tem a versão europeia do disco, mas essa versão, tipo, é mais difícil de conseguir, ela acaba ficando muito cara, sabe? Eu até tô tentando ainda, tipo, conseguir importar alguns discos desses pra ter de volta uma tiragem aqui. Mas então é isso que eu digo, da pré-venda é essa garantia que você vai ter o disco. Até porque a gente percebeu que o disco é uma coisa que ele vende bastante nos shows. Então, rodando os shows do lançamento, tipo, a tendência é que ele não fique muito tempo aí. E daí eu acho que a pré-venda é uma possibilidade da pessoa comprar. E essa pré-venda também tem fora, se a pessoa estiver fora do país, tem a prensagem internacional, que daí é do selo, que eles acabaram prensando lá fora. E então, todo mundo que quiser consegue acessar o disco já desde agora, assim. Vai sair dia 3 de março esse disco, digital. E de fora do país vai ser na mesma época. Então, o vinil vai estar disponível desde o dia 3 de março. Para todo mundo que estiver fora. E quem comprar na pré-venda, o brasileiro vai receber em abril. Boa.
Eu acho que é meio eu vou isso. comprar. É. Eu comprei uma vitrola agora. É mesmo? Recentemente. Comprei não, meu pai me deu de presente de Natal. E aí eu tô na vibe agora de comprar Boa, é bom. os vinis. Ah, legal. Tem bastante gente de Bauru que me acompanha, porque eu sou ali da região, morava em Bauru antes, e muita gente de lá te conhece, tipo, porque é isso que eu falei, né? Tipo, postei foto com você lá pra divulgar a entrevista da Alfa, e muito, pô, que legal, tal, não sei o quê. Toquei lá uma vez. Tocou? No Sesc Bauru. É, Mas foi esse ano que eu te disse que a gente saiu tocando por tudo que é lugar. Foi 2019. 19? Era bem inicinho do projeto, assim. Acho que foi Pô, ou eu não final de saía do 2018 ou foi inicinho de 2019. Tem a ver com aquilo que você falou, tipo, que a gente tava falando agora há pouco. Porque em São Paulo ter muitas possibilidades e tal. Em Bauru, cara, tipo, Sim, é imagina, Sesc. cara. É Sesc. E aí tem lá, na época que eu morava lá, tinha o Jack, que às vezes levava alguns shows. Hoje em dia nem tem mais. Mas é isso, é Sesc. Os melhores shows que eu vi antes de mudar pra São Paulo foram no lá. Sesc. E aí é isso que eu ia perguntar. Você vai fazer show, você falou de turnê e tal. Você já tem locais? Tem. Já tem datas fechadas da turnê já. Capitais? É, a interior? maioria nas capitais. O primeiro momento é nas capitais. E aí depois a gente tá pensando. Eu vou sair, vou fazer fora também no meio do ano. E daí eu acho que no segundo semestre nosso plano é fazer mais os interiores também. Porque no primeiro momento a gente teve que fechar a turnê mais focado nas capitais. Até porque foram lugares que a gente foi com o Intermetade de 2021, vai voltar, sabe? Uma coisa de planejamento, assim, de ter ido e voltar com outro disco. Mas sim, tem que fazer, eu acho super importante fazer. E eu gosto bastante também de fazer o interior. São Paulo, então, tipo, tem muito lugar legal pra fazer no interior. A galera... Já fiz vários em São Paulo. Campinas é legal também. Sorocaba. Tem muita coisa legal aqui em São Paulo. São José dos Campos. Vai rolar. Gustavo já tá trocando a bateria ali, mas na real não precisa, Gu. A gente tá terminando já. A gente encerra naquela câmera de lá. Só lembrando então, você que assistiu pelo YouTube, tá disponível como podcast, tem essa possibilidade. Tá disponível como vídeo no YouTube pra quem tá ouvindo como podcast. Felipe, obrigado. Demais. Obrigado você. Virei fã mesmo do seu trampo. Que Eu não bom, conhecia você lá no Anabijalva. Tipo, fui conhecer como Tágua Tágua. Precisa até ouvir os primeiros singles aqui os EPs que você tava falando. Eu não ouvi. Tava pensando agora, porque eu só fui do Intermetade pra frente, então vou procurar as coisas de trás. Você chegou a ouvir, será? O TV, Preso na Manhã. Preso na Manhã total, mas os EPs não. Sim, eles são que bem são diferentes. anteriores, Assim, né? eu acho legal até pra você sacar Fazer um comparativo. isso que a gente tava falando, sim. dessa mudança que foi acontecendo, assim. Boa. Pô, Sucesso. obrigado demais, cara. É um isso. prazer pra mim estar aqui com você. A gente já veio da outra vez, o papo foi super bom também. Que massa. Sempre me convida que eu tô por aí. E, bom, tá lançando disco novo, agora já vou deixar aqui um convite público pra você vir gravar o Alpha Sessions, que é um programa legal. aqui da rádio, que os artistas tocam aqui. Então, tá convidado. Pô, com A certeza. gente só marca a data Vamos sim. e vamos fazer esse disco rodar. Demorou. Obrigado. Tamo junto. A gente Valeu. sempre se encontra nos rolês. Então, tamo naquele rolê da bolha lá. Da bolha do centro. Então é isso. isso. Mano, sucesso. E, sei lá, deixa um último recado pro pessoal ouvir o disco. Então, galera, colhem aí. O disco, ele vai sair no dia 3, mas, tipo, já tem 2 músicas que estão disponíveis. O primeiro lançamento ainda foi no ano passado, que foi Tanto, a música que dá nome pro disco. E agora a gente acabou de lançar Colors, que é o segundo single, e talvez ele seja o single, assim, do disco. Porque ela é super animada e ela tem uma levada, assim, eu acho meio que diferente do que apareceu antes ali. Tanto é uma música um pouco mais lenta e tal. E aí agora ainda tem mais um single que vai sair em fevereiro. E por fim vem o disco na sequência em março. Escutem, eu acho que é um disco que vocês vão gostar, porque é um disco que, como eu falei antes aqui na conversa, ele é um disco meio easy listening, assim, que você dá play numa música e vai. E vamos ficar esperto nos shows, porque logo vai sair essas datas da turnê e eu quero ver toda a galera lá junto, daquele jeito. E se Daniel Caesar vir pro Brasil, a gente vai junto. Vamos junto. Ali outro também que gosta. Então Vamos já os são 3. 3 já. Fechou. Tá vendo? Tem que trazer, alguém tem que trazer. Vão trazer, velho. Alguém vai trazer, né? Com um disco novo aí, o cara vai vir. Exatamente. Bom, gente, esse foi o Jovem Anos 10 com Tágua Tágua.
Obrigado mais uma vez. Só para avisar aqui que o podcast que antes era um podcast com notícias de música semanal, agora tá virando um podcast de entrevista. Tipo, 2023 tá frenético, tô no ritmo frenético de O Jovem Anos 10, como disse Tim Bernardes. Então, assim, trampando em vários rolês, não tô dando conta de gravar toda semana. Então, estou transformando o podcast nesse momento como um programa de entrevistas mesmo. E você está inaugurando esse, esse formato. Beleza, né? Vamos ver se vai funcionar, então. E é isso, gente. Acompanhem Tágua Tágua, acompanhem Jovem Anos 10. E é nóis. A gente se fala aí. Até o próximo episódio. Valeu, Gu. Obrigado pela assistência técnica. E é nóis. Fechou. Valeu. É isso. Valeu, mano. Tamo junto. Foi, hein? Foi que foi. Falamos, E aí? Deus do livre. Nossa, a hora que eu olhei, eu olhei e tava 30. Eu falei, não, a gente vai até uns 40, 45. Aí eu olhei e tava já 50. Tava de novo 50. Eu falei, caralho. Passou de uma hora, será? Agora, né?